Sabe, o nosso mundo tá cheio de forças que a gente não vê, de histórias esquecidas e até perigos escondidos literalmente debaixo do nosso nariz. E a ciência é como uma lanterna no escuro, né? Ela vai revelando esses mundos secretos que moldam tudo. Hoje, a gente vai dar uma olhada em 3 desses mundos. Uma batalha de milhões de anos atrás, uma ameaça escondida nas nossas próprias células e um segredo cósmico para a juventude que nunca acaba. Para começar, que tal uma cena de crime? Mais uma com 13 milhões de anos. A vítima, um predador de topo da sua época, a temida ave do terror, que teve um fim bem violento. A grande pergunta é, quem foi o culpado? Agora, segura aí, porque a gente vai dar um salto gigantesco do passado da Terra lá para os confins do universo. Aqui tem estrelas que deveriam ser velhas, mas por algum motivo parecem super jovens. E o que a morte da ave do terror e a juventude dessas estrelas têm em comum? Pois é, as duas coisas são resultados de forças invisíveis com consequências impressionantes. Então, vamos voltar para a nossa primeira história, a emboscada pré-histórica. É aqui que os cientistas viram verdadeiros detetives. Eles leem as pistas deixadas nos ossos para desvendar um mistério com milhões e milhões de anos. E a conclusão deles é de cair o queixo. Eles afirmam com todas as letras. Um dia, na época do Mioceno Médio, um jacaré de aproximadamente 4,8 metros comeu uma ave do terror. Uma afirmação super específica, né? E o mais maluco, tudo isso com base em um único fragmento de osso. Mas peraí, como é que um único fóssil consegue contar uma história com tanto detalhe? A resposta está nos detalhes forenses. É como se fosse uma investigação criminal mesmo. E as pistas são fascinantes. Primeiro, eles acharam 4 marcas de dentes redondinhas numa fileira perfeita. Segundo, o osso não mostra nenhum sinal de cicatrização. Isso quer dizer que o ataque foi fatal, na hora. E por último, não tinha marcas de roedura, o que já descarta qualquer mamífero da lista de suspeitos. Tudo apontava para um réptil, que abocanha e engole. Juntando todas as peças, o veredito é claro. O cenário mais provável? Uma emboscada na beira de um rio, feita por um parente gigante do jacaré, o tal do Purosaurus. E olha que ironia, a ave do terror, um predador de topo em terra, virou presa de uma ameaça que estava invisível, ali, escondida debaixo da água. Agora, vamos avançar bastante no tempo, deixar o passado distante e focar nos perigos ocultos de hoje. E esses perigos, eles estão por toda parte, viu? Desde dentro das nossas próprias células até a crosta da Terra. Pensa nesse número, mais de 500 milhões. É a quantidade de gente no mundo que sofre de osteoartrite, aquele desgaste super doloroso das articulações. Por muito tempo, todo mundo achava que era só uma consequência de envelhecer. Mas uma pesquisa nova descobriu uma causa invisível e bem específica por trás de todo esse estrago. E quem é o culpado? Acredite se quiser, um tipo bem específico de células tronco envelhecidas que moram nas nossas articulações. E elas não estão lá paradas, não. Elas estão ativamente provocando a doença. O processo todo é tipo uma reação em cadeia. Primeiro, essas células tronco velhinhas desenvolvem os receptores únicos na superfície delas. Aí, as células de defesa do corpo liberam uma proteína chamada epirregulina. Quando essa proteína se conecta nesses receptores, pronto! É o gatilho para começar um crescimento de osso todo anormal que causa dor e danifica tudo. Mas o perigo não mora só dentro do nosso corpo. Ele está na própria Terra também. Essa mesma ideia de uma ameaça escondida, que a gente subestima, se aplica numa escala muito, mas muito maior. Olha só, debaixo da paisagem super tranquila do território de Yukon, lá no Canadá, existe uma falha geológica gigantesca com 1.000 quilômetros de comprimento. É uma força da natureza imensa, completamente escondida debaixo daquela beleza toda. E aqui vem a reviravolta. Todo mundo acreditava que essa falha, a falha de Tintina, estava dormindo há 40 milhões de anos. Acontece que não estava. Novas descobertas mostram que ela pode, sim, gerar um terremoto de mais de 7,5 de magnitude. Isso muda completamente a nossa noção de risco. Um perigo que estava ali, escondido, o tempo todo. Bom, já fomos fundo na Terra, agora vamos olhar para cima. Para nossa última história, vamos para as estrelas. Explorar o segredo que elas têm para não envelhecer. É quase uma fonte da juventude cósmica. O que deixava os astrônomos intrigados era o seguinte: como é que estrelas que ficam perto de um buraco negro supermassivo, um lugar de puro caos e gravidade extrema, conseguem parecer tão jovens?
Pela lógica da física, elas deveriam se desgastar rapidinho. Mas em vez disso, parece que elas acharam um jeito de enganar o tempo. E a resposta para esse mistério pode estar em uma das coisas mais estranhas do universo, a matéria escura. Para quem não sabe, matéria escura é uma substância invisível que funciona como uma cola gravitacional que não deixa as galáxias se desmontarem. A gente não consegue ver, mas sabe que ela existe. Certo, mas como a matéria escura faz uma estrela parecer jovem? É um processo fascinante. Funciona assim: as partículas de matéria escura se batem e se aniquilam. Essa colisão dá uma injeção de energia na estrela. Essa energia extra ajuda a estrela a lutar contra a própria gravidade. Com isso, ela esfria um pouco e essa temperatura mais baixa dá a ela essa aparência de jovem. E agora vem a parte mais incrível. Enquanto a estrela conseguir coletar mais matéria escura, ela pode, em teoria, ficar jovem para sempre. É isso mesmo, uma espécie de imortalidade cósmica alimentada por uma força que a gente nem consegue enxergar. Tudo isso nos leva a uma grande questão. O que mais será que está escondido por aí? A gente viajou da pré-história para a biologia, da geologia para a astrofísica. E em todos esses lugares a gente encontrou forças invisíveis em ação. A lição aqui é clara, né? Desde batalhas de milhões de anos atrás até ameaças silenciosas debaixo dos nossos pés, a ciência está o tempo todo revelando essas forças invisíveis que moldam o nosso mundo de jeitos que a gente nem imaginava. Pensa só, até as estrelas, que a humanidade observa há milênios, guardam segredos que a gente está só agora começando a entender. Cada descoberta que a gente faz abre a porta para um monte de novos mistérios. Tem uma frase de uma das pesquisas que resume isso perfeitamente. Diz assim: estas descobertas destacam que falhas aparentemente dormentes, células envelhecidas e até o espaço vazio podem ser mais dinâmicos do que jamais pensamos. Ou seja, nada está realmente parado. Tudo ao nosso redor está ativo e mudando, mesmo as coisas que a gente não vê. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se isso é o que a gente descobriu até agora, que outras forças invisíveis existem por aí, só esperando para serem descobertas?